Em uma temporada de premiações de tiro curto, afinal de contas o Oscar acontece no próximo dia 9 de fevereiro, novembro ganhou uma importância fundamental nessa corrida. Por isso eu trago agora quem subiu e quem desceu no mês de novembro na disputa pelo prêmio mais aguardado do cinema americano. Antes de começar, se inscreve aqui no canal. Toda segunda e sexta-feira tem vídeo comigo, Caio Pimenta, sobre o Oscar. E às quartas-feiras com a Rebeca e a Pamela sobre séries. Para abrir os trabalhos, vamos logo com a categoria mais importante, melhor filme. Era Uma Vez em Hollywood, Coringa, Parasita, Jojo Rabbit e Os Dois Papas tiveram um novembro estável e continuam candidatíssimos a uma vaga no Oscar de melhor filme. Mas teve gente que cresceu e muito nessa disputa no mês de novembro. Foram os casos de 1917, O Irlandês, Na Luta por Justiça, Ford vs Ferrari e o caso de Richard Jewell. O drama do Sam Mendes virou um queridinho da imprensa americana. Segundo os críticos, trata-se do melhor filme de guerra feito em Hollywood desde O Resgate do Soldado Ryan, por ser uma experiência imersiva como raras vezes se vê no cinema. Há inclusive quem considere certa a vitória do Roger Deakins em melhor direção de fotografia. O Irlandês foi outro que cresceu bastante, sendo aclamado pela crítica e pelo público como a nova obra-prima do Martin Scorsese. Além de elogios para o elenco repleto de estrelas, o filme está sendo considerado como um fecho na trajetória do Scorsese em filmes de máfia, servindo até como uma espécie de reflexão sobre tudo aquilo que ele já produziu. Com isso, 1917 e O Irlandês se juntam a Era Uma Vez em Hollywood e Histórias de um Casamento como os grandes candidatos ao Oscar em 2020. Com um pouco menos de badalação, o Ford vs Ferrari também está indo muito bem entre os críticos e principalmente nas bilheterias, e pode surgir como a 9ª ou 10ª vaga do Oscar de melhor filme. Já Na Luta por Justiça também colheu bons elogios e pode ser o azarão dessa disputa. Mas quem realmente surpreendeu foi um velho conhecido da academia. O Clint Eastwood está de volta com o caso Richard Jewell, que já é considerado um dos melhores filmes da carreira do diretor, e pode marcar o retorno dele ao Oscar após Sniper Americano, de 2015. Já Um Lindo Dia na Vizinhança, O Escândalo e The Farewell perderam um pouco da empolgação inicial e deram uma esfriada nesse mês de novembro. Sobre o The Farewell eu tratei no vídeo anterior sobre o impacto das indicações do Spirit Awards na disputa para o Oscar 2020. Você pode conferir o vídeo no link na descrição. O Adoráveis Mulheres está começando a receber as primeiras críticas da imprensa americana e pode crescer bastante agora no mês de dezembro. E por fim, é muito triste o que acontece com o Relatório, um suspense protagonizado pelo Adam Driver e também pela Annette Bening. A Amazon Studio descartou o filme praticamente, ele está sumido tanto entre a imprensa quanto nos cinemas americanos. O streaming dela não vai dar muita atenção para o filme, enfim, é uma tristeza. O filme tinha muito potencial, eu cheguei até a falar aqui no canal do Cine7 no YouTube, que podia ser que ele conseguisse uma indicação ao Oscar, mas pelo visto vai ficar pelo caminho. Para você saber mais sobre essa situação, estou deixando um link do site da Variety que conta um pouquinho dos bastidores em relação ao filme nessa temporada de premiações. Em melhor direção, o panorama não mudou muito em novembro. Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Noah Baumbach e Bong Joon-ho seguem firmes e fortes como candidatos ao Oscar. Mas a briga pela 5ª vaga está bem disputada. Igual 1917 em melhor filme, o Sam Mendes chega pronto para se consolidar na disputa. Como o filme deve pegar indicações em várias categorias técnicas, a tendência é que ele acabe sendo indicado também. Outro que cresceu bastante é o Clint Eastwood, que já soma 4 indicações em melhor direção, e é um nome que cai muito bem para a ala mais tradicional da academia. Com a subida do Sam Mendes, Fernando Meirelles, Pedro Almodóvar e o Taika Waititi podem dançar nessa briga pela 5ª vaga. E o mistério fica por conta da presença ou não de diretoras mulheres. Tanto a Marielle Heller de Um Lindo Dia na Vizinhança, quanto a Lulu Yang de The Farewell parecem que não vão ter forças suficientes
para estar entre os finalistas, enquanto a Greta Gerwig ainda é uma verdadeira incógnita sobre as chances delas reais de disputar o Oscar. Joaquin Phoenix de Coringa, Robert De Niro de O Irlandês e o Adam Driver de História de um Casamento são nomes consolidados, continuam tranquilos nessa disputa pelo Oscar de melhor ator com vaga já segurada. Porém, um nome que eu imaginava que estaria garantido também na disputa tá ficando de fora. É o Leonardo DiCaprio de Era Uma Vez em Hollywood. Contribui para essa queda a distância com que o filme foi lançado, a visão de que a produção tem diversas outras qualidades e o DiCaprio não é a principal delas, diferente de outros potenciais candidatos e os próprios concorrentes que lutam por essa vaga. O Taron Egerton de Rocketman também sofre com a distância do lançamento do filme em relação à temporada de premiações, enquanto Mark Ruffalo de Dark Waters sofre com um filme que não vai conseguir se destacar muito além da categoria de melhor ator nessa temporada de premiações. Vamos então falar agora de quem está subindo nessa disputa de melhor ator. Se o DiCaprio está caindo, muito disso se deve ao Jonathan Pryce de Os Dois Papas, cada vez mais forte e nome quase certo nessa disputa. Acompanhando o crescimento de O Caso Richard Jewell, o Paul Walter Hauser pode ser uma surpresa bem-vinda nessa lista. Tem aumentado também o frisson em torno do Ed Murphy, pelo trabalho dele em Meu Nome é Dolemite. Já o Adam Sandler teve como ponto positivo as indicações ao Spirit e Gotham Awards. O Antônio Bandeiras segue forte desde a vitória em Cannes. E por fim, o Christian Bale pode aproveitar o bom desempenho comercial de Ford versus Ferrari para crescer diante da academia. Na categoria de melhor atriz, a Awkwafina de The Farewell sofreu um pequeno abalo por ter sido esquecida no Spirit Awards, porém foi indicada ao Gotham, então ela tá ali ainda com boas chances de conseguir essa vaga. Já a Saoirse Ronan de Adoráveis Mulheres depende muito das chances do filme. Se a produção decolar no Oscar, ela vai junto e garante essa vaga. Porém, se o filme ficar para trás, ela também acaba dançando. Já a Cynthia Erivo de Harriet tem a favor a força histórica da personagem, uma ativista fundamental para a libertação de centenas de negros durante a época da escravidão nos Estados Unidos. A Alfre Woodard de Clemency também se deu bem em novembro. Ela esteve na lista tanto do Spirit quanto do Gotham Awards. A Charlize Theron de O Escândalo, a Renée Zellweger de Jude e também a Scarlett Johansson de Histórias de um Casamento tiveram novembro tranquilo e seguem favoritas para as indicações em melhor atriz. Em melhor ator coadjuvante, o Brad Pitt de Era Uma Vez em Hollywood e o Al Pacino de O Irlandês continuam firmes na briga de quem vai ser o favorito para ganhar o Oscar. O Anthony Hopkins também passou novembro na boa, a vaga dele por Os Dois Papas está praticamente garantida. Agora vamos falar quem subiu bastante em novembro nessa disputa. O Joe Pesci aproveitou a alta de O Irlandês para se colocar firme na busca pela vaga, assim como o Sam Rockwell de O Caso Richard Jewell. Mesmo que o Honey Boy não esteja tão forte nas demais categorias, o Shia LaBeouf tá ficando cada vez mais sólido e tem boas chances de beliscar essa quinta vaga. O Willem Dafoe também cresceu ao obter indicações ao Gotham e Spirit Awards. Por fim, o Alan Alda é o nome que falta para que Histórias de um Casamento esteja em todas as categorias de atuação. Já da turma que tá caindo, tem um que tá se tornando o azarado do Oscar nesse século. Se antes parecia certa a indicação dele, o Tom Hanks pode agora ficar de fora com o enfraquecimento de A Beautiful Day in the Neighborhood. É claro que ele ainda está forte, mas se dos favoritos alguém acabar de fora para um azarão, o Tom Hanks é a bola da vez. Em situação semelhante está o John Lithgow nesse momento de baixa de O Escândalo. Se o Taika Waititi parece cada vez mais destinado apenas à categoria de roteiro, o Sterling K. Brown de Waves, influenciado pela ausência na lista do Spirit, deve continuar sendo visto apenas nas premiações de televisão. Por fim, em melhor atriz coadjuvante, a Laura Dern, de Histórias de um Casamento, Jennifer Lopez, de As Golpistas, e a Susan Zhao, de The Farewell, seguem consolidadas e com a vaga praticamente garantida no Oscar. A ganhadora da estatueta por Louca Obsessão, a Katie Bates, chegou com tudo para confirmar a vaga dela pelo trabalho
elogiadíssimo em O Caso Richard Jewell. Já a Taylor Russell cresceu e salvou Waves de um vexame completo, ao ser indicada em melhor atriz coadjuvante no Spirit. Por fim, a Davine Joy Randolph tem acompanhado a alta de Meu Nome é Dolemite e Ed Murphy para lutar pela última vaga da categoria. Já a Margot Robbie está começando a ficar ameaçada pelo momento de baixa do escândalo. Ela é mais cotada por esse filme do que por Era Uma Vez em Hollywood. A Scarlett Johansson, por ser nome quase certo em melhor atriz por Histórias de um Casamento, pode acabar ficando de fora aqui de atriz coadjuvante pelo desempenho pra lá de elogiado dela em Jojo Rabbit. E a Annette Bening, que eu cheguei também a considerar como um nome muito forte, certo nessa disputa, por tudo aquilo que eu já falei de O Relatório, deve ficar de fora. É uma pena terrível, mais uma vez, essa grande atriz ser esnobada pela academia. É isso, semana que vem só tem Globo de Ouro, as indicações estão chegando aí. A gente se encontra na próxima segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília. Até lá, tchau!